Olá meninas, como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudades de todas vocês, gostaria muito de estar mais presente, mas de qualquer maneira esse projeto tem me feito muito feliz, tem sido muito gostoso ouvir a palavra de Deus a partir da boca de amigas tão queridas como vocês. A gente aprende a cada momento, cada pequeno detalhe, é muito gostoso. Eu sou grata a cada uma de vocês. O Provérbio 31 foi escrito a partir de uma exortação que a mãe do rei Lemuel fez para ele. Essa exortação ela fala de dois pontos principais. O primeiro ponto ela fala sobre o papel de um rei e ela inicia falando para que o filho não dê a mulheres que não tenham caminhos corretos os passos dele, né? Dessa maneira a gente vê que nos dias de hoje isso também é verdade. A postura de um rei, seja ele um pastor, um líder, um político, qualquer posição que ocupe, precisa ficar sempre muito atento, porque os instintos masculinos os impulsionam a buscar as mulheres e às vezes eles se tropeçam nisso, né? Vimos Sansão, isso tudo é muito preocupante. Entre os pastores sempre há uma fala que diz que o perigo para os líderes está na cama, na grana, na fama e na cama, que é a cama preguiça, a grana a cobiça, a fama a vaidade e a dama o sexo. Então isso tudo pode derrubar um rei, a gente sabe como, quantos casos a gente vê por aí. E ela fala também sobre o vinho, ela traz uma advertência sobre a embriaguez, dizendo que um rei precisa ter sobriedade para ser justo. E nessa situação a gente vê que a sobriedade não vem só pelo não uso do vinho em si, não é? A embriaguez acomete a cada um de nós não só pelo álcool, mas por todos os outros elementos que podem nos tirar da lucidez. Hoje em dia nós temos visto muito sobre políticos, líderes que perdem o foco por conta de soberba, por conta de corrupção. Quantas vezes a gente vê aí pessoas, sejam políticos, sejam cientistas, seja lá o que for, que estão se deixando envolver por corrupção, por vaidade, por ganância, e isso também traz injustiça. Um rei também pode cometer injustiças se a falta de sobriedade dele vier a partir desses elementos. Nós temos visto, inclusive, cientistas, tem aquele Átila Yamarino aí que fez uma barbaridade no início da pandemia e ficou provado que tudo que ele fez foi por dinheiro. Então você vê uma pessoa que defende a ciência, num determinado momento, se deixar envolver pela ganância é muito triste. Então é uma advertência forte que a mãe faz para que ele se afaste de toda essa forma de embriaguez. E no segundo momento fala sobre a mulher virtuosa. Quando ela fala sobre esses elementos da mulher virtuosa, parece que temos que ser todas Amélias, né? Todo mundo tem que ser perfeito e dá uma sensação de que não combina com os nossos dias. Na verdade, alguns dos elementos que eles levantam aqui, de fato não combinam, porque hoje a nossa sociedade tem diferenças. Quando ela diz, por exemplo, que a gente deve confeccionar as nossas roupas, a gente não precisa mais disso, porque a indústria faz isso sem interferir no papel da mulher. Mas o papel da mulher continua sendo de trazer bem-estar, o de cuidar das necessidades básicas de uma família. E as necessidades básicas hoje não são mais as roupas, mas são sim o bem-estar emocional. Faz parte do papel da mulher cuidar disso. Todos os excessos são complicados, né? Eu tive a oportunidade de ver uma mulher que se encaixaria perfeitamente nesse texto bíblico, porque era uma mulher daquelas caprichosíssimas, ela é minha madrinha, e ela cuidava da casa dela com tanto zelo, com tanto cuidado, mas era tão excessivo que ela tirava a paz do marido e dos filhos. O marido dela é um homem maravilhoso e só depois da morte dele ele comentou que ele muitas vezes se sentia prisioneiro dentro da própria casa, porque não podia ter uma agulha fora do lugar, sabe?
E então isso também não é um papel de uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa tem que ter equilíbrio em todas as coisas, e eu associo muito também a essa questão da embriaguez. O que que nos embriaga? O que que nos tira do foco central? O que pode trazer prejuízo ao invés de benefícios? O texto também fala sobre o conhecimento e a sabedoria, e em todos os demais a gente ouviu sobre isso, e o conhecimento é algo que a gente pode buscar. Deus nos fez inteligentes e todos nós temos competência para buscar. Mas é lógico que cada um vai buscar dentro de uma área. Nós nunca seremos sabedores de todas as coisas, né? Naquilo que a gente estudou, a gente tem conhecimento, mas não temos necessidade de saber todas as coisas. Mas o conhecimento daquilo que a gente desempenha é importante até para o nosso bem-estar, para a gente saber fazer com menos esforço, com menos, para que isso não seja um peso para nós. Agora, a sabedoria é algo que vem do alto, é algo que a gente precisa pedir a Deus e Ele nos dá. Quantas vezes a gente vê pessoas que se fiam tanto nos seus diplomas e acabam não tendo sabedoria nenhuma. E o inverso é verdadeiro. Pessoas que conquistam a sabedoria que vem do alto e que a partir daí, com a humildade, conseguem conhecimento, o conhecimento que vai trazer o bem-estar para ela naquilo que ela desempenha. E nós precisamos ficar atentos. Hoje em dia, uma mulher virtuosa, na minha opinião, é diferente dessa postura que se tem pregado aí por conta de uma visão feminista, de que a mulher tem que ser a toda poderosa. Eu acredito em mulheres fortes, mas acredito que a mulher não precisa deixar a sua essência feminina para conseguir ser forte. E também o inverso eu não acredito, aquela postura de uma mulher princesinha que tem que ser cuidada em todos os seus caprichos. Desejo é uma coisa, capricho é outra. E eu fiquei muito assustada pouco tempo atrás com uma situação que eu vi de um casal. A esposa tinha desejo de conquistar coisas que as amigas dela tinham. As amigas eram casadas com homens ricos, então aquilo que elas tinham era muito fácil para elas terem, não trazia peso para ninguém. Mas para a realidade daquela mulher, aquilo não era verdadeiro. E quando isso veio numa conversa entre mulheres, e que eu imaginei que a maioria iria aconselhá-la a perceber aquilo que era desejo, capricho, necessidade, vontade, e inclusive porque o marido dela já estava à beira de uma depressão por conta dessa exigência exagerada dela. Mas para minha surpresa, a maioria das mulheres condenou a postura aparentemente acomodada desse marido. Isso me deixou muito preocupada. Como é que nós estamos construindo o nosso papel? De que maneira a sabedoria de Deus tem nos ajudado a enfrentar os nossos desafios, a suprir as necessidades daqueles que nos rodeiam, sejam familiares, amigos, colegas. Eu acho muito importante que a gente reflita sobre isso, porque qualquer coisa pode embriagar. O vinho, o capricho, a vaidade. Que Deus nos ajude a fugir desse tipo de problema. Que a gente seja, e acredito que aqui nesse grupo só tem mulher virtuosa. Lindonas, um beijo para cada uma de vocês. Fiquem com Deus.